Mateus capítulo 24, verso 6. Para a glória do nosso Deus e Pai, ser adorado, louvado e glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo de número 6. Todos se encontraram? Amém. Mateus 24, 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Glória a Deus. Feche um pouco os teus olhos. Nós adoramos o Senhor. E Ele veio receber a adoração do Senhor. Ele está aqui neste lugar. A presença dEle nós podemos sentir neste lugar de adoração. Que você possa fechar os teus olhos, que você possa suplicar pelo favor de Deus, para que Ele fale conosco nesta noite, para que Ele fale ao nosso coração. Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, a qual outra vez nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, todas as nossas debilidades, todas as nossas fraquezas. Na verdade, não sabemos nem como orar, mas graças a Ti, ó Pai, que enviaste o Espírito Santo, o Consolador, a qual com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala ao coração da Tua igreja, fala, meu Deus, ao coração do Teu povo neste lugar. Nós sabemos que a hora é chegada. Nós sabemos, meu Deus, que estamos próximos ao fim de todas as coisas. Uma coisa nós te pedimos aqui: encha-nos do Teu Espírito, encha-nos da Tua graça, da Tua presença. Fortaleça essa moça, este moço. Meu Deus, que a Tua unção seja sobre este homem, sobre esta mulher. Dai-nos graça, Pai, dai-nos ânimo, dai-nos sabedoria nesses últimos tempos. Fala conosco, que se abra os céus neste lugar, que o Senhor manifesta a Tua glória, que o Senhor manifesta o Teu querer, o Teu poder. Nós almejamos a Tua presença, nós almejamos o Teu Espírito, nós almejamos do fundo da nossa alma, do nosso coração, até mais de Ti, mais da Tua presença. Te diminuamos para que o Senhor cresça, menos de nós e mais de Ti. Que o Senhor possa, meu Deus, tomar cada vida, cada coração. Que o Senhor possa nos tomar neste lugar. Que o Senhor possa revelar a Tua vontade. Que o Senhor possa usar lábios, bocas aqui nesta noite. Que o Senhor possa usar o espírito de profecia e falar ao nosso coração. Revela a Tua vontade, revela a Tua palavra, para a glória do Teu nome. É o que nós lhe pedimos esta noite, para a Tua glória. Você pode adorar a Ele, aplaudir.
Queridos, assenta um pouco no outro lugar, em nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Eu queria continuar falando sobre isso. Eu li um texto aqui, onde Jesus vai falar com os seus discípulos. Porque os discípulos perguntam para o Senhor: Senhor, mas quando acontecerão essas coisas? No versículo 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Veja que não vos assusteis, porque é necessário assim que acontecer, mas ainda não é o fim. Olha essas palavras de Jesus. Parece que essas palavras, irmãos, soam como nos dias atuais. Ouvireis falar de guerra, reino contra reino, nação contra nação. Ninguém se assuste, pois é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí ele vai falar um monte de coisa. Que seríamos odiados, perseguidos, que nós seríamos odiados por todas as nações por causa do nome dele. E ele vai dizer: muitos vão se escandalizar, trair-se-ão uns aos outros, entregarão uns aos outros, mas aquele que perseverar até o fim, este tal será salvo. O que perseverar até o fim. O evangelho do reino será pregado a todas as nações para testemunho. Então virá o fim. O Espírito do Senhor, ele tem uma palavra no teu coração. Amém? O Espírito de Deus, ele tem uma palavra no teu coração. Jesus, ele alertou, e ele continua alertando. E a palavra de Deus, ele quer falar no meu e no teu coração nesta noite. É para que eu e você, irmãos, seguremos firmes e muito firmes. Tudo que Jesus falou está acontecendo. Diante dos nossos olhos, nós temos visto tais coisas acontecer. E ele diz que um monte de tragédia, uma das piores coisas que está acontecendo, é que ele diz o seguinte: o amor de quase todos se esfriaria por causa da iniquidade, que quer dizer pecado. Aflição por todos os lados, coisas ruins por todas as partes, de tal maneira que muitas pessoas iam se escandalizar. O que quer dizer essa palavra escandalizar? Desviar, sair fora do propósito, abandonar a Cristo, abandonar a palavra. O engano está por toda parte, está por toda parte. E a pergunta é: como vencer, pastor, todas essas coisas e ficar firme até o fim? Muitos de nós não temos percebido, irmãos, e temos tentado do nosso jeito permanecer, temos tentado do nosso jeito continuar, às vezes com a fraqueza toda, mas temos tentado do nosso jeito, orando, às vezes jejuando, lendo a palavra, às vezes vindo aos cultos, e nós temos tentado. Só que nós temos esquecido o principal. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Temos negligenciado o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo.
Às vezes nós pensamos que o Espírito Santo é aquele que só veio dar dons para os homens, só veio dar capacidades espirituais para os homens operar na igreja. O Espírito de Deus é muito mais do que isso. A Bíblia diz que Ele é o Consolador, Ele é o nosso guia, Ele é aquele que nos direciona, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos coloca de pé para passar por todo tipo de dificuldade, prova, e ainda permanecer de pé. Não é a minha força, nem a minha capacidade, mas é o Espírito de Deus sobre a minha vida, sobre a minha vida. E o que tem isso, pastor? Sem Ele, ninguém vai chegar lá. Sem Ele, nenhum de nós chegaremos lá. Olha como o mundo está. Olha como as pessoas estão. Olha como a maldade se espalha todo santo dia no mundo inteiro. Olha a confusão que está as nações. Olha as coisas terríveis que estão acontecendo. Eu me lembro que no ano passado, eles disseram o seguinte, que o ano de 2023 foi o ano mais quente. Mais quente. Foi um dos anos mais quentes. Não sei de quantos, 100 anos para trás. Agora estão dizendo o seguinte, que 2024 vai ser mais quente ainda. Que ainda este mês de fevereiro, nós vamos experimentar um calor insuportável. No Chile agora, até quando eu vi, 67 pessoas morreram. A floresta pegou fogo e queimou 1000 casas. 67 pessoas morreram queimadas por causa do calor insuportável. As árvores começaram a pegar fogo. O mundo está gemendo. As coisas estão acontecendo, irmãos, diante dos nossos olhos. E quem é que permanecerá de pé? Quem é aquele que vai continuar firme até o fim? Algumas pessoas estão dizendo que já não vale mais a pena servir Jesus. Que pelo tanto de tempo que ele ficou na igreja, ele não adquiriu nada. Ele não conseguiu nada na vida dele. É só luta, é só dificuldade, é só problema. Muitas pessoas já estão se escandalizando, irmãos, com Cristo, com a palavra. Estão abandonando a palavra para seguir as suas próprias vidas. Porque na mente muito, a religião trabalha. Só que Jesus, ele não é religião. Amém? Amém. Jesus não é um dogma inventado pelo homem. Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é o Filho. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos que seguem religião se frustram, mas aqueles que vêm a mim, de maneira que eu vou lançar ele fora. Muitos se apegam ao homem, aos dogmas, mas aqueles que estão firmados na palavra são muito mais do que vencedores. Então tem muita gente frustrada, porque ela frustrou com o homem, para ela é a mesma coisa de também frustrar Jesus com Cristo. Quantos crentes, irmãos, estão decepcionados com a igreja? Eles ouviram um monte de promessas. Deus vai fazer, Deus vai te dar, daqui a 3 dias Deus vai te honrar. Quando as pessoas receberam um monte de promessas, vem que Jesus vai mudar a tua história, que Jesus vai mudar a tua vida. E a vida dessas pessoas não mudaram. Essas pessoas não mudaram. E elas estão frustradas, estão tristes, com raiva, porque foram enganadas. Mas Jesus nunca prometeu a essas pessoas. Mas alguém disse para elas que Jesus prometeu isso para elas. E elas então, achando que Jesus prometeu isso para elas, e nada disso aconteceu, elas agora estão decepcionadas com Jesus. Porque é muito fácil enganar as pessoas. É muito fácil nós sermos enganados.
A religião ela cega, ela atrapalha realmente as pessoas. Mas Cristo liberta, porque Ele é verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade ela vai libertar. Por que nós somos enganados? Porque nós não lemos. Nós somos um povo difícil de ler. Acreditamos em todo tipo de história, mas não somos capazes de pegar a palavra e meditar nela de dia, de noite. É por isso que os crentes são enganados, não só porque eles não meditam, mas porque o coração dele ou dela é um coração corrupto. E todo coração corrupto é um coração que será enganado. Por que existe um monte de falso profeta, irmão, em muitas igrejas? Por que será que existe um monte de gente falsa, um monte de pessoas falsas, pregando o evangelho que é falso, que não é um evangelho verdadeiro? Por que existe um monte de gente falsa pregando um evangelho falso? Porque existe um monte de pessoas que querem ouvir essas falsidades. O coração corrupto será enganado. O coração enganoso será enganado. E Jesus deixou bem claro: muitos viriam no meu nome, enganariam a muitos. Se esses dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam também enganados. Amém, amados? Amém. Aleluia. Aleluia. Se Jesus não me dá o que eu estou pedindo, eu não vou abandonar Jesus. Porque eu sei que Ele sabe que é melhor para mim. Amém, irmãos? Amém. Nós não servimos a Ele por vista. Nós servimos a Ele por fé. Nós não conseguimos viver sem Ele. Essa é a verdade. Podemos ter ouro e prata, tudo. Se não tivermos Ele, a nossa vida perde totalmente o valor. Nós vivemos por Ele. Temos as nossas fraquezas, falhas, mas nós não conseguimos viver sem Cristo. Por que você acha que você está até hoje? Pela tua força? Pela tua valentia? Não. Você está até hoje, mesmo caindo aos pedaços, mesmo todo quebrado, mesmo todo moído, mas está arrastando. Porque, não só porque Ele tem um propósito, é porque você não consegue viver sem Ele. É porque depois de todo tipo de conquistas que você tem, sempre estará faltando Ele. Ele é o principal. Ele é o teu Senhor. Ele é a razão da tua existência. Eu não vivo mais por mim, eu vivo por Ele. Amém, irmãos? Você não consegue. Às vezes você até cai, às vezes você até erra e peca, mas vem o arrependimento. Você se arrepende, se levanta e você volta para o Senhor, porque Ele é o teu pastor. Nada vai te faltar. Ele que te guia, é Ele que te leva às águas e aos pastos verdejantes. Você não consegue viver sem Ele. Nós não conseguimos viver sem Ele. Pastor, e daí? Estamos vivendo esses tempos difíceis. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar nas nossas fraquezas, nos levando mais perto do Pai. Aleluia. E é por isso que a igreja ela precisa insistir. Amém. Ela precisa bater. E ela precisa buscar com todas as forças o batismo do Espírito Santo. E os que já são batizados no Espírito Santo precisam ser renovados. Precisam buscar a plenitude. Precisam buscar o batismo com fogo. Precisam ser capacitados, porque é o que há de vir. As coisas piores ainda que há de vir, você só vai suportar se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. É Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá força para orar, é Ele que nos levanta pela madrugada para nós buscar a Deus, é Ele que nos leva mais perto do Senhor,
É Ele que nos dá graça, direção e estratégia para viver neste mundo. Então, busque o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. O mal está crescendo em toda parte, mas somente cheio do Espírito Santo que vai conseguir passar por tudo e chegar lá na frente e ainda cantar o hino da vitória. Amém, querido? O mal, ele está de olho na tua vida. O mal, ele quer derrubar você. Só que o mal, quando ele passa perto do crente, e esse crente ele tem a marca de Deus, o mal não pode tocar nesse crente, porque esse crente ele está marcado com a marca de Deus sobre a sua vida. E o diabo que ele pode fazer é só ficar ao teu redor, bramando como um leão, procurando uma maneira para poder tragar você. Mas enquanto a marca permanecer, o Satanás não pode tocar em você. O diabo não pode afligir você. Só pela permissão de Deus. Só pela permissão do Todo-Poderoso. Quando Daniel foi lançado na cova do leão, você acha que o leão olhou para Daniel e falou: vou comer esse camarada, eu vou deitar? Em algumas imagens de história, mostra Daniel deitado no leão. Na realidade, os leões queriam comer Daniel, porque já estava um monte de dias sem se alimentar, eles queriam devorar. Mas todas as vezes que eles aproximavam e rodeavam Daniel, eles viam a marca de Deus, e eles não poderiam tocar em Daniel. Eles ficavam rodeando, eles ficavam abrindo seus dentes, as suas bocas, mas eles não conseguiam se aproximar mais perto, porque em Daniel estava a marca de Deus, e os leões não poderiam devorar ele. É isso que eu estou tentando falar para você. Não adianta muitas das vezes tentar correr para um lado e para o outro. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Basta você ser cheio do poder e da presença de Deus. Eu falei, se eu não me engano, na quarta-feira, que um asteroide vai cair na Terra. E quando esse asteroide cair na Terra, ele vai abrir o portal do inferno. E vai sair um príncipe, um demônio. E junto com esse demônio, 200.000 entidades malignas. E eles vão entrar para dentro da terra para afligir os homens. A Bíblia diz que a dor que as pessoas sentirão é como se a pessoa estivesse sendo ferroada por um escorpião. Não sei se alguém aqui já foi ferroado por um escorpião, mas diz que é uma dor insuportável. E essas pessoas teriam essa dor nos seus corpos por causa das setas dessas entidades malignas. E a Bíblia diz que os homens procurarão a morte, mas a morte vai fugir dos homens. E a ordem que foi dada para essas entidades é o seguinte: vocês não vão ferir as árvores, vocês não vão ferir a terra, mas somente aqueles que não têm a marca de Deus, vocês vão ferir essas pessoas durante 5 meses. Então, para você entender, somente os que tiverem a marca de Deus não serão atingidos por essas entidades. Você quer a proteção da tua vida? Você quer a proteção de Deus na sua casa, na sua família? Se esconda em Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. A igreja ela só rompe com o Espírito Santo. A igreja ela é só santificada pelo Espírito Santo. A igreja ela só caminha pelo Espírito Santo. O teu filho será só convertido pelo Espírito Santo. Você jovem e jovem que está aqui, hoje o
uma alta de olho nos filhos dos crentes. Você pode ter certeza, uma alta de olho nos filhos dos crentes. Uma alta de olho no teu filho crente. Por quê, pastor? Ele não consegue tocar em você, mas ele consegue tocar no teu filho. Ele vai fazer de tudo, teu filho, da tua filha, pisar nesta palavra, envergonhar o evangelho, para tentar também abater a tua fé. Então, jovem que está aqui, você que é um filho de crente, que está aqui, busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, busque o poder de Deus sobre a tua vida. A maioria desses jovens que tiram a própria vida, suicidam, é porque eles não aguentam a pressão externa do mundo. Mas se você fizer uma pesquisa, você vai notar que esses jovens que estão tirando a vida, boa parte deles, a mãe, o pai, são pessoas que estão na igreja, são pessoas que estão servindo a Deus. Pastor, por que eu sirvo a Deus e os meus filhos não servem a Deus? E por que os meus filhos não conseguem servir a Deus, pastor? Porque o diabo vai fazer de tudo para se andar com ele. Eu não toco em você, mas eu toco nele. Eu toco nela. Eu cirando com ele. Eu vou cirandar com ela. E eles passam a ter ódio da igreja, da palavra e do evangelho. Pastor, o que eu faço? Fala para o teu filho. Se ele quiser vencer nessa vida, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque o mundo vai matar esse jovem se ele não for cheio do Espírito Santo. Satanás vai destruir esse jovem se ele não for cheio do Espírito Santo. Você pode fazer tudo materialmente com o teu filho, tudo que tiver à tua disposição. Ele só vai vencer nessa vida se ele tiver o Espírito de Deus. Amém. Sobre ele. Aleluia. Porque senão ele não vai aguentar a pressão. Inveja, olho no corpo, gente tentando puxar o tapete dele, falsas amizades vão entrar na vida dele, droga, cocaína, bebida, todo tipo de prostituição, de engano, virá com toda a força sobre ele. Mas se este jovem for cheio do Espírito Santo, ele vai resistir. Amém. Ele vai repreender essas coisas, ele vai sobressair. E ele vai vencer. Aleluia. Jovem, a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida, seja cheio do Espírito Santo. Você não vai conseguir vencer as pessoas, você não vai conseguir vencer os demônios, se você não for ser cheio do Espírito Santo. É por isso que você está sofrendo. É por isso que você sente uma pressão diferente. É por isso que muitas das vezes os filhos de crentes são atacados de uma forma mais diferente. É por isso que eles são mal vistos no meio da sociedade. Por isso os filhos dos crentes são rejeitados. E o diabo vai vir de propósito para mostrar para esse filho de crente o seguinte: olha, seus pais estão na igreja, a tua mãe está na igreja, mas o mundo te rejeita. Jesus não quer nada com você. Mas homem, mulher, jovem e adolescente está aqui. Seja cheio do Espírito Santo. Porque se você não for cheio, eles vão enganar você. Mulher que está aqui nesta noite, eu sei que você tem muitos afazeres na tua casa e na tua vida doméstica, mas tira a hora, tira tempo para você ser cheio do Espírito Santo, porque senão você não vai suportar a pressão que está sobrevindo a este mundo. Tira tempo para Deus, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora. Se você não orar, você não vence. A depressão vai te atacar, a ansiedade vai tomar conta do teu coração. Você vai ficar irado, a tua mente vai mudar.
Mas se você buscar a Deus, se você buscar o Espírito Santo, as coisas vão romper na tua vida. Amém. Você vai suportar, vai resistir. E além de tudo, você vai vencer. Amém. Amém, irmão? Amém. Amém, minha irmã? Amém. O inimigo vai te procurar, mas ele não vai te encontrar. A bala perdida vai vir, mas ela não vai atingir você. A inveja vai ser lançada, mas Deus vai fazer que aquela inveja se reverta em vitória sobre a tua vida. Amém. Porque a bênção de Abraão está sobre você. Glória a Deus. Amém, irmão? Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Seja cheio do poder de Deus sobre a tua vida. Eu sei que você precisa vencer, mas para vencer tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Senão você não rompe, senão você não vence. A batalha será perdida. Vamos colocar de pé. Se coloca sobre os teus pés. Em nome de Jesus, o Cristo. Hoje é noite santa Ceia. A Bíblia, ela vai dizer que há entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem, porque não discernem o corpo e o sangue do Senhor. Que Deus adoradores. Aleluia, Deus. Pastor, o que nós precisamos ter discernimento, ter compreensão, ter discernimento e ter compreensão. Glória a Deus. A coisa vai ficar tão complicada que muitos crentes evangélicos vão ter que suplicar. Escute isso aqui. Eles vão ter que suplicar para o ímpio, para o pecador,